Olá pessoal, bem-vindos à aula 8. Nessa aula iremos abordar somente os relatórios financeiros, tá? Aqueles relatórios de contas a pagar e a receber. Já demos uma introdução nas aulas anteriores, porém aqui eu vou expor alguns exemplos que poderão ser aplicados nesse tipo de relatório, ok? Então vamos lá, financeiro, relatórios financeiros. Nestes relatórios financeiros, como explicado por padrão, o nenhum, podemos filtrar um contas a pagar, um contas a pagar e a receber juntos, tá? No mesmo relatório. A movimentação bancária, conta corrente, tá? O extrato bancário, ou todos os valores, tá? É muito utilizado tudo para processo, então eu coloco uma referência e ele traz todos os valores, independentemente se ele está a pagar, se está a receber, se está pago, recebido, se está pendente. Então ele traz independentemente da situação do lançamento, ok? Bom, contas a pagar conforme explicado, eu determino o período 28/6 a 28/7. Ele já vem como padrão a data de vencimento, tá? Bastando só eu clicar em imprimir. No final, ele mostra o resumo por títulos, né? Então, dentro daquele período contas a pagar, frete de compra tem 4.811, algumas taxas, e aqui os fornecedores, no caso a do América, a Banco Fiat, Priscila e TAM Transportes Aéreos, tá? E o valor total desses pagamentos. Eu posso filtrar somente créditos quando se eu estou na movimentação, eu quero saber só os créditos, só o que entrou na conta naquele determinado período, eu filtro por crédito. Se eu quero saber só o que saiu da conta naquele dia, em determinado período ou dia, eu seleciono o débito, ele só vai me mostrar débito naquele período, tá? Só saídas do banco, não tem nenhum crédito. Ou ambos, mesmo na movimentação, ele vai mostrar crédito e débito separado, azul e vermelho, ok? A cada vez que eu mudo aqui, ele já vai mudando para mim as opções de filtro. Então, se eu coloco no contas a pagar, automaticamente ele já montou para mim vencimento por vencimento e ambos, compensado e não compensado. Por quê? Porque no contas a pagar ainda não controlo o que é compensado e não, só na parte da movimentação. Caso eu selecione a movimentação, aí sim eu posso vir aqui e falar assim, olha, ambos compensado e não compensado. Se eu tirar a seleção, eu posso filtrar compensados ou não. Por padrão, ele vai informar só os não compensados. E se eu quiser, eu informo só os compensados, tá? Então, se eu travar aqui, ele vai trazer ambos. Se eu tirar o filtro, ele vai trazer não compensado. Se eu marcar, ele vai trazer compensado, tá? Então eu tenho os outros filtros, como saldo anterior. Antigamente o sistema mandava um padrão, mas hoje não é mais necessário. O extrato bancário ele automaticamente já calcula o saldo anterior, tá? Então esse campo você não precisa tirar a seleção ou selecioná-lo, tá? Aqui eu tenho uma opção bem interessante, não exibir valores de remessa. Por quê? Como é um financeiro nacional, eu posso só querer saber meu contas a pagar e a receber do dia. Porém, se eu quiser incluir também os valores que eu tenho a remeter para o agente, eu desmarco essa opção, tá? Então ele vai me mostrar também os valores de remessa, os valores de remessa internacional, tá? Bom, conforme explicado aqui, eu posso filtrá-lo por qualquer tipo de fornecedor, tá? Companhia aérea,
agente internacional, agente Brasil, se você tem um subagente em algum porto, ou se você tem um representante de algum aeroporto que você paga determinada despesa para ele, por exemplo, você paga uma desconsolidação, então basta você selecionar o agente Brasil, quem é o seu agente, tá? E o título. O título você pode vir a desconsolidação, ou se você paga também outro tipo de valor para esse agente, você pode deixar em branco que ele vai trazer tudo que você tem em contas a pagar, tá? Opção de cliente e processo, grupo financeiro, se eu quero saber tudo que eu tenho a pagar administrativo ou comunicação, por exemplo, uma conta de telefone, internet, tudo que faz parte do grupo comunicação, né? Depende de como você cadastrou o teu plano de contas, tá? Número do cheque, escritório, por tipo de processo, por número do processo, número da fatura, master e house, referência despachante, ou se for algum tipo de lote no financeiro, tá? Bom, títulos. Aqui temos um exemplo bem importante que é extraído por esse relatório, tá? Bom, como eu comentei, neste filtro é possível emitir mais de 300 tipos de relatório. Eu dou exemplo de os mais importantes, assim, que você realmente vai utilizar no seu dia a dia, tá? Por exemplo, na parte de demurrage, tá? Você quer saber tudo que você tem a pagar e a receber de demurrage. É bem simples. Você seleciona aqui, ó, a pagar e a receber. O título, você vai utilizar os títulos do sistema, demurrage armador, demurrage cliente, tá? Dá para selecionar um determinado grupo de títulos. Um período, vou aumentar o período aqui para a gente ter um exemplo melhor no sistema. Vou colocar desde de 2014 e clico aqui em imprimir. Bom, como ele não mostrou nada, podemos também tirar as datas de vencimento. Pode ser que não tenha data de vencimento nesses lançamentos, tá? Clicar em imprimir. E aqui ele me trouxe contas a pagar e contas a receber, tá? Por fornecedor também. Então aqui no final ele vai me mostrar qual o valor total que eu tenho de demurrage armador, qual o valor total que eu tenho de demurrage cliente e o saldo. Qual que é o saldo? Nesse caso aqui está dando negativo, tá? Os valores na moeda, ele é convertido com a taxa do dia que foi atualizado no sistema, ok? Para saber mais, consulte o cadastro de taxas na moeda, ok? Aqui ele vai informar por fornecedor, então a 2M eu tenho 876 para receber, a do América eu tenho 926,40 a pagar, e os outros fornecedores, né? E aqui ele mostra para mim por moeda. Nas próximas páginas também tem mais informações de fornecedores, com a MOL, com a Maersk, Hyundai. Então o sistema é bem específico para a parte de demurrage também, tá? Outro relatório super importante, né, que ele é confrontado diariamente com a parte de serviços, com a tua prefeitura, né? Então, por exemplo, eu vou filtrar tudo que é movimentação, porém eu vou selecionar tributável, tudo que é serviços, que são realmente o lucro da empresa, né? Então eu selecionei aqui, ó, tributáveis, um período, vamos colocar um período maior, dia 1/4/2014, tá? E clicar em imprimir. Aqui ele mostrará tudo que estiver determinado como tributável lá no meu plano de contas, por isso que eu não posso errar o meu plano de contas, ok? É ele também que eu vou emitir a nota fiscal de serviços. Então aqui foi todo o serviço realizado durante esse período, o mês, né? Então você pode confrontar isso com a prefeitura, serviços emitidos através do sistema. No final,
ele mostrará quanto eu tive, quais são os títulos de serviços, AWA desconsolidação honorário. No caso, se tiver Collect Fee como serviços, também basta definir no plano de contas, isso vai de empresa por empresa, tá? E aqui os valores, no caso aqui eu tive R$ 6.623,86 de serviços, tá? Então é um relatório também bem interessante para o dia a dia, tá? E muito entre eles. Então, por exemplo, caso eu queira somente um tipo de título, né? Se eu controlo seguro internacional no sistema, então basta eu selecionar tudo que é seguro internacional. Ele também vai me trazer um relatório de seguro. Eu quero controlar, eu quero saber tudo que eu tenho de comissão de terceiros. Então, ó, comissão invoice, comissão para terceiro. Então ele vai me emitir um relatório tudo que é comissão de terceiros. Se eu quiser o específico de um terceiro comissionado, basta eu selecionar terceiro comissionado e o nome do terceiro, ok? Se eu quiser um relatório de vendedor, a mesma coisa. Então, valor vendedor, eu vou ter um relatório, todos os valores de vendedores, de contas a pagar, ok? E tudo que eu paguei também. Então é possível emitir tanto contas a pagar e uma movimentação. Perfeito? Bom, abaixo aqui eu possuo alguns relatórios de controles específicos. Alguns eles já vão na instalação do sistema, como por exemplo o fluxo de caixa. Isso aqui é super mega importante para uma empresa, tá? Ó, fluxo de caixa. Como que eu filtro um fluxo de caixa? Pessoal, ele só funciona num tipo de filtro, ok? Então, ele só vai funcionar no contas a pagar receber. Não tem outro filtro aqui, ele não irá funcionar. Ele irá falhar, porque o fluxo de caixa, ele mostra tudo que eu tenho na conta e tudo que eu tenho a pagar e receber a partir de hoje para frente, tá? Depende também do filtro que você selecionar. Então, eu quero saber tudo que eu tenho no dia 20/7/2015 até dia 28/8/2015, ou coloco até o final do ano, 31/12/2015, tá? Para eu saber, por exemplo, se eu tiver de repente um carro que a empresa financiou, ele vai me trazer no meu fluxo de caixa. Não adianta querer filtrar por movimentação, tá? Mas eu quero saber tudo que... Eu quero incluir os meus recebimentos, eu quero ver os recebimentos. Isso é em relatórios específicos, você vai ver em nenhum, você vai vê-lo lá na previsão de movimentação, a provisão de movimentação. Aqui é somente a pagar e a receber mesmo, tá? Não tem outra forma a não ser esta para fluxo de caixa. Bom, selecionei aqui as opções, clico aqui em imprimir. Este é o modelinho hoje padrão global, ok? Então ele informará aqui todos os bancos, quais são as situações dos bancos, tá? Por exemplo, se eu não quero que o caixa interno entre no meu fluxo de caixa, né? Porque ó, eu quero saber só o que tem em banco. O meu caixa interno ele não tem nada a ver com o meu fluxo, né? Ou caso eu queira incluir também, ele já vai aparecer aqui no fluxo, tá? Bom, se eu quiser excluir qualquer banco do meu fluxo, basta eu ir em cadastro, conta corrente e ocultar o saldo. Isso é para ocultar o saldo no fluxo, tá? Somente para isso. Ele vai continuar aparecendo na tua movimentação, ele vai continuar aparecendo no teu contas a pagar, contas a receber. É somente para fluxos de caixa, tá? Quando eu não quero que certa conta seja incluída. Isso acontece muito com arquivo morto. Por exemplo, o pessoal quer determinar que um banco vire um arquivo morto e a partir de um mês ele comece a controlar no sistema. Eu também oculto o arquivo morto, ele não vai incluir no fluxo de caixa, tá? Bom, e como que funciona o fluxo de caixa? Simplesmente ele traz tudo que eu tenho nas minhas contas cadastradas até hoje e aqui ele vai me trazendo por dia. Então aqui ó,
No dia 30/7 eu tenho um faturamento a receber, ele vai aumentar o meu fluxo. Eu tenho outro faturamento aqui, mas nesse caso aqui a devolver, no caso do desembaraço, ele vai diminuindo o meu fluxo, tá? Depois aqui eu tenho também um a receber e um a pagar. Então, no final aqui, ele me informou que ainda eu tenho 3.972 de saldo na minha conta, tá? Mesmo se não entrar nada até hoje, a minha conta no dia 3/8 será de 3.972, 3.972.383. Valor bom, hein, pessoal? Bom, acredito que eu tenha informado bem essa parte de relatórios financeiros. Logicamente que se você tiver dúvida pontualmente, nos envie um e-mail e nós direcionaremos qual o tipo de relatório e filtro que você poderá imprimir um relatório, ok? Obrigado, pessoal, pela aula de relatórios financeiros. A próxima aula iremos abordar os relatórios de custos do escritório. Então, como apurar o custo, quanto custou o meu escritório, ok? Já é em outra ferramenta. Muito obrigado e até a próxima.